Vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo hoje, o livro da Bíblia. Vamos dar uma lida e vamos refletir em relação ao texto que nos for apresentado na noite de hoje. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Teus mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Te rogamos, Senhor, que a Tua bênção possa nos envolver, a todos nós aqui presentes na reunião encarnados e desencarnados, e também os companheiros do grupo que não puderam chegar à reunião na noite de hoje. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, pelo nosso lar, pelas nossas vidas, pelos nossos espíritos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Também, Senhor, rogamos pelo nosso planeta Terra, que está passando por uma fase um pouco difícil. Senhor, que nós possamos, que esse problema do nosso planeta possa passar o mais rapidamente possível, a fim de que nós nos sintamos um pouco mais tranquilos e mais confiantes. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos à leitura do texto. Levítico 22. Depois disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Tá, e aqui ele está, né? O Senhor aqui, através de Moisés, vai dizer para Arão e os seus filhos, né, que eles tenham cuidado com as coisas sagradas dos filhos de Israel, e santificam assim, porque aqui ele está dizendo, eu sou o Senhor, e para que eles não profanem, né, o nome de Deus. Muito bom. São recados, aqui são recados, segundo Moisés, do Senhor, a Arão e seus filhos. Arão era, como a gente sabe da Bíblia, era irmão de Moisés, e os seus filhos, logicamente, eram descendentes, parentes de Moisés, sobrinhos dele, mais precisamente. Continuando, o Senhor dizendo, dize-lhes todo homem dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que tenha sobre si a sua imundícia, se chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada da minha presença. Eu sou o Senhor. Bom, aqui, nesse versículo, ele está falando de algum defeito, alguma coisa suja dos descendentes das gerações dele aqui, que se chegar às coisas sagradas, santifica o Senhor. Aquela alma será extirpada da minha presença. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que quem tem alguma coisa com relação à imundícia, ou seja, algum defeito, aqui pode ser um defeito moral ou um defeito físico. Né? Ou seja, esse daí será, né, separado, extirpado, expulso da presença dele. É muito estranho a gente perceber que Deus está querendo expulsar, né, da sua congregação, da sua congregação, alguém que tenha defeito. Ou seja, tem alguém que não tem defeito neste mundo? Mas vamos continuar o texto para ver o que ele diz, realmente, a fim de que a gente possa se situar melhor. Versículo 4. Ninguém dentre os descendentes de Arão que for leproso, olha só, ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas. Ó, que for leproso.
Bom, já estamos começando a distinguir o que ele está querendo dizer do versículo anterior. Ou tiver fluxo, algum sangramento, alguma coisa, né? Comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Ou seja, nenhuma dessas pessoas que tiver lepra ou tiver fluxo deverá comer, né? Comer das coisas sagradas até que seja limpo. Então deveria ter um prazo para que as pessoas que tivessem esse tipo de problema, esse tipo de defeito ou imundícia, como ele diz lá em cima, teria um prazo para poder começar a comer das coisas sagradas. Mas olha só, a lepra, em algumas circunstâncias, não é uma doença, não é o que ele está dizendo lá em cima, não é uma imundícia que seja limpa de uma hora para outra, né? Pode ter situações em que ele rapidinho se cure, mas tem situação que não. Então, vamos continuar. Também o que tocar em alguma coisa tornada imunda por causa... Peraí. Também o que tocar em alguma coisa tomada imunda por causa de um morto ou aquele de quem saiu sêmen, ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. Aqui, ele está excluindo também todas as pessoas que tocarem em algum animal que é imundo, se torna imundo também. E esse que se tornou imundo, porque tocou em alguma coisa imunda, ou mesmo em um homem imundo, né, com esses defeitos, esses também não deverão comer das coisas sagradas. Continuando. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário da leitura, ou... Diga mesmo. Rapaz, pensando por esse lado, cara, é difícil a gente imaginar como o pessoal desse vivia antigamente. Acho que os que tinham acesso a esse conhecimento, né, usavam para passar por cima dos que não tinham, dos ignorantes, né? Isso aí é muita inutilidade, negócio desse aí. Ou seja, é um negócio meio esquisito, meio estranho, porque isso aqui está surgindo da boca do próprio Senhor, Sim. Né, que o Senhor não faz distinção entre seus filhos. Né? A gente sabe o nosso Deus, aquele Deus que nós acreditamos, o Orlene, Nonato e Lucas, não é um Deus que exclui. Pelo contrário, é um Deus que ampara principalmente aqueles que estão doentes. Né? Quem que vivia em torno de Jesus? Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Quem vivia em torno de Jesus eram as pessoas mais carentes, os pecadores, os aleijados, os cegos, que aqui seriam imundos, os cegos, os aleijados e tal, leproso, tudo isso era imundo aqui para o Antigo Testamento, para a própria boca do Senhor. Mas o Senhor que nós conhecemos, que Jesus nos trouxe, é um Senhor de amor, um Deus do bem, um Deus que trata todas as suas criaturas de igual modo. Aqui nós estamos vendo exclusão das pessoas doentes, o que é um contrassenso. O que é um contrassenso? Aí fica difícil a gente acreditar num Deus desse quilate, fazer uma comparação neste Deus que nós estamos vendo aqui, para o Deus que é nos apresentado no Novo Testamento. Quando João diz lá, Deus é amor. Se Deus é amor... Né? Diga, meu irmão, pode falar. Então eles, no caso aí de quem apresentou isso aí ou escreveu esse livro, eles tentavam manipular, distorcer a mensagem? Boa pergunta, Lucas. Boa pergunta.
Olha só, Entendeu? isso daqui dá a entender que isso é uma forma de manipulação. É uma forma de manipulação e, inclusive, dá a entender que é preconceito. Porque, olha só, tem religiosos, tem líderes religiosos, Lucas, Orlene e Donato, que, olha só, que eles manipulam os seus fiéis. São os chamados, que de vez em quando eu falo aqui, são os chamados falsos profetas. E esses falsos profetas, às vezes, distorcem um texto, principalmente um texto bíblico, para que caiba exatamente na sua conveniência, naquilo que ele quer atingir, naquele objetivo que ele quer galgar. Não tem um monte de líderes religiosos por aí que depois é descoberto as coisas que ele faz, manipulava os seus fiéis, e aí é descoberto, e aí muita gente cai fora, ou esse líder religioso é perseguido pela polícia, é preso, ou coisa parecida. Não tem muitos exemplos desses? Tem. Então, não estou falando que é de forma geral, estou falando que tem alguns líderes religiosos que manipulam os seus fiéis para conseguir aquilo que eles estão visando. Aqui dá a entender que isso aqui é um preconceito velado. Para aquele povo, talvez eles não conseguiam entender que isso aqui era uma exclusão. Ou seja, os doentes, que eram mais necessitados, estavam sendo excluídos. Isto é preconceito. E Deus não pode ser preconceituoso, porque senão não seria Deus. Ou então, como eu repito de vez em quando nos nossos comentários, nossa reflexão, é que isso aqui não é coisa de Deus, e sim, criação de quem escreveu o texto. Aí até que eu concordo. Isso aqui é ideia, isso aqui é o quê? É criação de quem escreveu o texto para talvez conseguir manipular esse povo. Perceberam a situação? Porque Deus não poderia fazer um negócio desse. É inconcebível uma situação dessa. Então, vamos lá. Continuando a leitura. Então, só repetindo esse finalzinho. Pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundície. O homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água. E posto o sol, então será limpo. Depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Bom, aqui ele dá o roteiro para a pessoa ficar limpa. E depois deste roteiro, depois deste, entre aspas, desta orientação, a pessoa se torna limpa e depois de tornada limpa, ela pode comer das coisas sagradas. Mas tem que fazer o quê? Banhar, e depois do pôr do sol, ele sim pode ser considerado limpo. E aí ele pode comer das coisas sagradas. Muito bem. Então vamos continuar. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por feras, não comerá o homem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Bom, aqui ele está dando uma recomendação de que aquele animal que morrer por si só, ou então que for estraçalhado por predadores, por feras, desse animal não deve comer. Aliás,
em estudos anteriores, aqui da Bíblia, estão lá para trás, o Senhor dá os animais que nós, homens, devemos e podemos comer. Aí ele cita os animais que são limpos, que podem ser ingeridos, e cita também os animais que são imundos, que não podem ser, deles não se pode alimentar. Então, são um monte de regras, são regras minuciosas para a orientação deste povo, do povo hebreu. E haja regras neste livro aqui, que a gente vai encontrar um monte. Aliás, a gente já viu um monte, desde o início da leitura da Bíblia até aqui, um monte de regras para este povo seguir. Um monte de regras. Continuando. Se alguém quiser comentar, pode interromper. Tá, pessoal? Continuando. Guardarão, pois, o meu mandamento para que, havendo-o profanado, não levem pecado sobre si e morram nele. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, todos devem guardar o mandamento dele para que não seja profanado, porque se profanar, recairá em pecado e por conta desse pecado morrerão. Né? E por conta desse pecado morrerão. Então, essa é a orientação. Bom, aqui, o mandamento, até que esse versículo não dá para a gente entender, porque, na verdade, se nós, algum de nós, formos de encontro à lei do divino, nós teremos que arcar com as consequências daquilo que nós fizemos. Ou seja, se formos ao encontro da lei divina, nós seremos cobrados por essa lei, mais cedo ou mais tarde, a fim de que a nossa consciência esteja limpa, né? Aí que nós sejamos isentos de culpa, depois de se quitarmos com a lei divina. Muito bem. Então, vamos continuar. Também, nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Ou seja, aquele que é estrangeiro, ou aquele que estiver na casa se for hóspede, né? Se for hóspede, não deve comer das coisas sagradas. Tá, então, foi estabelecido que só um determinado grupo, aquele grupo escolhido pelo Senhor, né, que é o povo hebreu, aquele povo escolhido deveria comer das coisas sagradas, com exceção daqueles, como anteriormente, lá no começo da leitura, com exceção daqueles que estiverem imundos de alguma forma. Então, essa coisa sagrada que deve ser comida, só deve ser comida por este povo escolhido. Continuando. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com o seu dinheiro, olha só, o que significa tiver comprado com o seu dinheiro? Escravo. Pode ser escravo. Eu vou comprar, né? Vou comprar um escravo. Então, aquele que eu comprei é meu escravo. E o nascido na sua casa, esses comerão do seu pão. Então é o seguinte, o escravo que foi comprado, que é de posse aqui do senhor, do sacerdote, e o nascido na sua casa, esses comerão do seu pão. Bom, então esses serão escolhidos para comer do pão do sacerdote. Continuando. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, olha aqui, coisa interessante.
Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Ué, peraí. Ah, tá. Bom, então, olha só, o Lucas, Nonato e Orlando. Olha que coisa interessante isso aqui. Este versículo aqui, ele é empregado em algumas religiões, logicamente diferente da nossa. Isso aqui está demonstrando que só esse povo deste grupo é que é o privilegiado. O resto que não for deste grupo será excluído. Ah, tá. Então a gente começa a entender o seguinte, que em outras religiões, aquelas pessoas do grupo religioso que se casar com alguém de outra religião, ou que não tiver religião, esta pessoa é excluída. Ou seja, não comerá da oferta assada das coisas sagradas. Ou seja, será excluída do grupo. Por isso é que tem algumas religiões em que, você é dessa religião, você não pode se casar com uma pessoa de outra religião. Nem se casar com pessoas que não têm religião. Ou seja, só pode se casar com alguém que é da nossa religião ou da nossa congregação. Aqui ele está dizendo, se casar com um estranho. Estranho é que não é da congregação em comum. Isso aí foi entendido, não é, pessoal? Aí chegam até dizer também o seguinte, se não for da nossa, olha só, se não for da nossa religião, não serve. Ou se não for da nossa... Eu confesso que quando eu comecei a frequentar o espiritismo, né? Sim. Eu sempre pensei em arrumar uma companheira do espiritismo também. Então, quando surge uma pessoa de outra religião, eu tenho um pouco de resistência, eu confesso, entendeu? Eu penso assim, que pode ser complicado, como eu tenho uma religião diferente, eu me relacionar com uma pessoa que tem uma cabeça diferente e que eu não concorde com a religiosidade da pessoa, entendeu? Certo. Tá, então isso é importante, ô Lucas. Quando a gente vai casar, se a gente for casar com uma pessoa da mesma religião, é melhor. Mas isso não quer dizer que se eu casar com uma pessoa de outra religião, não possa dar certo o casamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Tá? Pode ser até um pouco mais complicado, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se for da mesma religião, melhor, porque aí se entendem então, o mesmo pensamento, as mesmas doutrinas, etc. Fica mais fácil. Mas não significa dizer que porque a gente casando com outro não vai dar certo o casamento. Certo? Muito bem. Isso. Então, vamos continuar. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e houver tornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Tá, aqui normal, tranquilo. Aqui encaixou direitinho na nossa cabeça. Isso aqui está completamente lógico. Tá? Completamente lógico isso aqui. 14. Se alguém por engano, comer a coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como uma coisa sagrada. Bom, aqui só dá para entender se a pessoa comer enganada, quer dizer, que estiver imunda. Olha só, se a pessoa estiver imunda e comer da coisa sagrada, que não era para comer, ela vai devolver aquilo que comeu, né, acrescida de uma
uma percentagem, uma quinta parte. E dará isso aí como coisa sagrada ao seu sacerdote. Muito bem. Tranquilo. No 15. Assim, não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel que eles oferecem ao Senhor. Nem os farão levar sobre si a iniquidade, que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas. Pois eu sou o Senhor que as santifica. Bom, então aqui ele está dizendo que, nesse caso, ele comeu por engano, se ficar com alguma culpa, ele paga aquilo que comeu e acrescenta um certo percentual, e aí ele fica isento de qualquer culpa. Né? Ou seja, comer a coisa sagrada aqui seria ir de encontro à lei. O que diz a lei? Que ninguém que estiver imundo pode comer das coisas sagradas. Bom, então, isso aqui deu para entender direitinho. Né? Deu para entender direitinho. Muito bem. Algum comentário? Não, né? Então, vamos adiante. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: todo homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer sua oferta, seja dos seus votos, seja das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Bom, aqui ele está falando a oferta, a oferenda. Né? Que a oferta, essa oferenda também só pode ser de animais sem defeito. Coisa interessante. Eu comecei a cismar com esse pedacinho aqui, passou aqui pela minha cabeça, dizer que o Senhor aqui tem uma cisma com os defeituosos, né, pessoal? Exclui os defeituosos, tanto os humanos quanto os animais. E isso é muito estranho da gente perceber e entender. Muito estranho. Então, vamos continuar. Aqui ele repete, olha, no 20. Olha só. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a seu favor. Eita, aqui de novo. Então, eu volto a bater na mesma tecla. Será que é Deus que está falando isso aqui? Será que é o Senhor que está falando isso aqui? Ele tem ojeriza aos defeituosos, tanto homem quanto mulher, animais. É incrível. É incrível. Então, vamos lá. E quando alguém oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja do gado vácuo, seja do gado miúdo, o animal será perfeito, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. De novo, aqui, ó. Qualquer que seja a oferta, meus amigos, que for entregue ao sacerdote ou ao altar, sei lá o que for, tem que ser perfeita. Não pode ser uma oferta defeituosa. Porque ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Aqui embaixo. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou que tiver úlceras, ou sarna, ou impingens, estes não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar.
Continua aqui a discriminação. Continua aqui. Todavia, um novilho ou um cordeiro que tenha algum membro comprido ou curto demais, poderás oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Oferta voluntária é uma coisa, mas para cumprir voto é outra coisa. Então, continuando. Alguém quer falar, quer comentar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Então, vamos continuar. Não ofereceria ao Senhor um animal que tiver testículo machucado, ou moído, ou arrancado, ou lacerado. Não fareis isso na vossa terra. Tá. O Senhor, segundo o relatório aqui do texto, não vai aceitar um animal defeituoso, de forma nenhuma. E ele já vem falando desde o início do capítulo sobre isso. Nada de defeituoso. Repito, nem homens, nem animais. Porque não vai aceitar. O que está dando a entender aí, Rubinho? Está me escutando? Ou sim, pode falar, Nonato. Tá dando a entender, o que está dando a entender que parece que todos esses animais, esse pessoal defeituoso, não é criação de Deus. É isso que está dando a entender, que não é criação de Deus. Porque ele está... Qual Deus que não vai aceitar a sua própria criação como oferenda ou qualquer coisa? Não é isso? Então, o que está dando a entender que esses animais, o ser humano que é cego, o ser humano que é doente, não é criação, não é criatura de Deus. Coisa mais esquisita, né? Coisa esquisita, muito esquisita. Dá a entender que Moisés, mais uma vez, como eu estou dizendo, Moisés é o criador disso tudo, para quê? Impor disciplina no seu rebanho, no seu povo. Porque se ele não fizesse isso, ele jamais ia ter a posição que ele teve na época, né? Apesar de nós sabermos que Moisés era uma pessoa muito preconceituosa, porque ele viveu o preconceito. Ele viveu toda espécie de discriminação. É isso mesmo. O Nonato falou perfeitamente o que acontece. Que o que Nonato está falando, eu concordo plenamente. Isso aqui tudo é coisa de Moisés. Tudo aqui é coisa de Moisés para que ele pudesse controlar de uma forma mais precisa o povo. Tanto é, olha só, tanto é que tudo que ele falava, ele dizia que foi Deus que falou, o Deus que falou, o Senhor disse, etc, etc. E aí a gente está percebendo... Rubinho, diga, pode falar. Veio uma ideia aqui, não sei se me sugeriram, né? Mas, tipo assim, como estavam falando aí, eu acho que esse falso perfeccionismo que a humanidade busca tanto, né? Será que não advém daí, cara? Porque, tipo assim, até hoje, se você presta atenção, se você fala de um defeito com uma pessoa, até a gente mesmo, se uma pessoa fala de um defeito pra gente, um defeito nosso pra gente, a gente se magoa e a gente se chateia, né? Sim. E nessa leitura aí dá a entender o seguinte, queria Deus só aceitaria quem tivesse o mínimo de defeitos possíveis. Então ele deixava um medo para quem tivesse defeito, entendeu? E isso parece que repercute até hoje. Que as pessoas têm medo de se aceitarem com defeitos. Parece que ele implantou um medo nessa questão de defeito, que a pessoa tem que ser toda certinha. Estão me escutando aí? Caiu aqui. Estou escutando, sim. Tranquilo, escutando bem. Eu não sei se vocês entenderam, mas é bem interessante isso, se a gente for analisar. Ó.
Eu não sei se isso já vem desses tempos antigos aí. Porque aqui ele impõe o erro como se fosse uma coisa feia, sem salvação, entendeu? Que não pode nem tocar nas coisas sagradas. Realmente, É, realmente o Lucas é algo muito esquisito da gente assimilar, da gente conseguir entender. Né? E, logicamente, repetindo, a gente não pode aceitar que o Senhor possa ter arrumado uma situação dessa para os seus filhos. Inclusive, esse povo aí era o povo eleito. Era o povo protegido pelo Senhor. O Senhor Moisés, Rubinho. Pois é. O Senhor Moisés. O Senhor Moisés. Exatamente. Tem uma passagem, Rubinho, lá no Novo Testamento, que diz bem claramente que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo a ti mesmo. Acredito que quando Moisés subiu no monte, ele caiu, né? É. Xenonato, consegui aí, cara. Continua. Sim, Nonato, quando Moisés subiu ao monte, continua. acredito que ele tenha recebido só os 2 mandamentos, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo. Todo o resto ele infiltrou para poder ser respeitado e colocou a culpa em Deus, né? Entre aspas, né? Colocou a culpa em Deus, que não matarás, não roubar. Então, tudo isso aí foi uma consequência desses 2 mandamentos que Jesus falou e que diz: só existe 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei depende desses 2 mandamentos, como Jesus falou lá no Novo Testamento. Então, Moisés, por isso que ele passou esse tempo todinho lá no monte. Quando ele desceu com uma lei para poder ser respeitado. É isso mesmo. Então, o que o Nonato está dizendo aí é o seguinte: quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, esses 2 contêm o resto. Porque quem ama Deus e ama o próximo não vai roubar, não vai matar, não vai, né, desejar a mulher do próximo, não vai, etc. Então, basta esses 2. E aí, depois desses ainda foram incutidos esses, inclusive esses que nós estamos comentando aqui agora. Né? Então, realmente, Moisés queria controlar o povo e resolveu fazer essas inclusões. Até porque, olha só, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que na lei mosaica existem 2 leis distintas: a lei civil ou disciplinar e a lei divina. A lei divina são aquelas do lado dos 10 mandamentos, né? Inclusive, se resumiram só em 12, como falou Nonato. E a lei civil e disciplinar são aquelas estabelecidas por Moisés justamente para controlar esse povo. E isso que nós estamos vendo aqui são leis disciplinares criadas por Moisés para controlar o povo que era muito rebelde, diga-se de passagem, né? Então, Nonato está completamente correto com relação ao que foi falado, que ele falou anteriormente, sobre isso que está acontecendo aqui e sobre o comportamento de Moisés com relação ao seu povo. Então, vamos continuar. 25. Nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas
Então, nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas coisas o pão do vosso Deus, porque a sua corrupção nelas está. Há defeito nelas, não serão aceitas a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Quando nasceu um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, por 7 dias ficarás debaixo da sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Bom, olha só. Oferta queimada. Pessoal, olha aqui. Ó. Vou grifar esse pedacinho aqui. Oferta queimada. Ou seja, depois do 8º dia, a cria, né, de qualquer um desses animais poderia ser ofertada como holocausto, como oferenda ao Senhor. Queimada, ou seja, em um altar queimava o animal e oferecia como oferta ao Senhor. E o que mais interessante a gente observar, pessoal, é que o Senhor, aqui o Senhor entre aspas, ele aceitava o sacrifício de animais, o churrasco dos animais. Bom, mas se o Senhor não era material, ele só podia conseguir essas ofertas, aceitar essa oferta através do cheiro, porque eles eram queimados, como se fosse churrasco, né? E aí, o que dá a entender é isso, que o Deus sentiu o cheiro dos animais queimados e dando a entender que ele parecia uma pessoa humana, como nós, que a gente gosta do churrasco, do cheiro do churrasco, e etc, etc. Então, a gente está observando que Deus tem sentimentos e tem até as coisas que os homens têm, os defeitos que os homens também têm. Continuando, então. Também, seja vaca ou seja ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. Tá, outra regrazinha aqui, um detalhezinho, que elas não podem ser imoladas, sacrificadas no mesmo dia. Uma tem que ser no dia, a outra tem que ser no outro dia, e assim sucessivamente. Aqui não entendi por que uma em cada dia, mas tudo bem. 29. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecê-lo-eis de modo a seres aceitos. Tá. Então, aqui, quer dizer, tem uma regrazinha que vai fazer com que estas oferendas sejam aceitas. E estas regras, nós já vimos nos versículos anteriores. Só podem ser ofertadas aqueles animais e só pode comer do alimento sagrado aquelas pessoas que não são imundas, aquelas pessoas que não têm doenças, principalmente a lepra e o fluxo, né? Então, esse tipo de pessoa. E animais com defeitos, dilacerados por animais, outros animais, ou aqueles que morrem de repente, de alguma coisa, de alguma doença, esses não podem ser, são animais imundos. E não podem nem ser tocados também, que a pessoa que tocar esses animais que morreram dessa forma, e essas pessoas também, elas se transformam em imundas. E aí, para ficar limpas, tem aquele ritual que foi falado um pouquinho antes, né? A gente se lembra disso. Tem que tomar banho e esperar o pôr do sol para que se torne limpo, repetindo o que estava lá no texto. Se torne limpo, e aí sim, pode comer das coisas sagradas. 30. No mesmo dia se comerá. Ele está falando aqui da oferta, né? Nada deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Senhor.
no mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar dele até pela manhã. Ou seja, tem um período que essas ofertas devem ser ingeridas, devem ser comidas até o amanhecer. Então, tem um período bastante longo, não é? Para que aquilo que foi ofertado seja consumido. Agora, eu não imagino o que poderia acontecer se ultrapassasse amanhã, se aquela oferenda não fosse consumida nesse prazo, nesse período. Deveria ter alguma punição, entre aspas, alguma coisa parecida, né? Continuando. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Tá, aqui, esse versículo é um versículo que tem lógica, que a gente deve guardar os mandamentos, né? Principalmente os mandamentos divinos, para que a gente esteja, né, bem protegido, que a gente seja considerado um elemento seguidor daquilo que foi determinado pela divindade. 32. Não profanareis o meu santo nome, e serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Tá, não deve ser profanado o nome do Santo Senhor, para que seja santificado no meio do povo, né? O povo escolhido. Os filhos de Israel, o povo hebreu. Filhos de Israel são os descendentes. Só para a gente ter um parênteses. Estes filhos de Israel, pessoal, são os descendentes de Jacó. O que é que a Bíblia fala aí no início da leitura, as primeiras leituras? Que os descendentes de Jacó são as tribos de Israel, são o povo, esse povo aqui, descendentes. Israel era Jacó. Jacó que mudou o nome, que foi mudado o nome dele na Bíblia, para Israel. Então, Jacó teve 10 filhos. E José, um dos seus filhos prediletos, um dos seus filhos favoritos, porque Jacó também, né, tinha 10 filhos, mas ele tinha preferência por 2, em especial, né? E José era um deles. E 2 descendentes de José foram encaixados nessa tribo. Então, as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, são considerados as tribos da qual, né, surgiu o povo israelita, o povo hebreu, e eles eram o povo protegido pelo Senhor, cujo povo Moisés comandava. E com a sua liderança, Moisés, né, criava as leis, as regras, essas que nós estamos vendo aqui, criava as regras e também controlava o povo. Do jeito que ele achava bem melhor. Porque o controle do povo era baseado nas palavras do Senhor. Muito bem. Algum comentário? Lucas, Renato? O que eu tenho a falar, Rubinho, que apesar de todos os defeitos que nós hoje olhamos que Moisés tem, a gente tem que dar cara a tapa e dizer que o cara era um excelente médium, né? Como dizia o nosso amigo Humberto, né? E ninguém pode tirar que ele demonstrava as suas reações perante o povo, para esse povo acreditar nele, né? Sim. Fazia transformações, fazia curas, até curas mesmo que ele fazia na frente. Sim. E a gente tem que tirar o chapéu. Ele foi um cara que demonstrou mesmo ser um profeta na época, né? E tanto.
Isso mesmo. Então, o Moisés realmente foi um grande líder, né? Agora, como grande líder, de vez em quando incutia algumas coisas, como até hoje acontece, grandes líderes religiosos, de vez em quando, incutem algumas coisas, né, nos seus comentários, nas suas falas, nos seus discursos, para melhor conduzir o rebanho, para melhor controlar o rebanho. E isto é uma característica de alguns líderes. Todo líder tem uma característica. Qual é o objetivo do líder? Controlar a massa que ele está liderando. Agora, uns controlam de forma correta, de forma leal, mas tem uma meia dúzia que controla de forma, de vez em quando, ele descamba para algumas coisas que são esquisitas e estranhas. E esses líderes, eles podem fazer com que esse povo faça só o que ele quer. Querem um exemplo? Vocês se lembram daquele episódio da Ilha das Guianas, de um líder religioso chamado Jim Jones, que levou, lembram, né? Que levou os seus liderados a se suicidarem todo mundo. Ele convenceu o povo a se liderar. Convenceu. Imagina, o camarada tem poder de falar, tem o dom de convencer, e aí ele consegue qualquer coisa. Camarada que fala muito bem, né? Sabe como falar, sabe como colocar uma palavra aqui, outra acolá, ele pode fazer com que um povo, uma comunidade de muita gente, possa fazer o que ele quer, inclusive se suicidar. Por isso, meus amigos, é que a gente não pode acreditar em tudo assim cegamente. Não pode acreditar em tudo cegamente. Sob pena da gente ser controlado, enganado algumas vezes. E sendo controlado e enganado, aí, quando a pessoa percebe, o líder percebe a nossa fraqueza, que a gente não consegue distinguir o que está certo e o que é errado, aí é mais fácil eles controlarem o nosso comportamento, até as nossas vidas. Por isso, cuidado. A gente precisa, sim, questionar muita coisa. Se Deus nos deu a inteligência, é para que a gente questionar. A gente pode questionar qualquer coisa, inclusive o próprio Deus, como muita gente questiona. Questiona Jesus, questiona religiões, questiona isso, questiona aquilo, porque tem inteligência. E a inteligência é capaz de fazer com que as pessoas raciocinem de uma forma que possa controlar. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma coleção de livros aqui, que eu chamei de coleção do livro dos contra. Um escritor que, olha só, escreveu um livro chamado Deus Não Existe. E este livro, todo baseado na Bíblia. E os argumentos dele, para a pessoa que não tem um certo raciocínio, pode aceitar e ser enganado por ele. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Portanto, meus amigos, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos reflexionando sobre a Bíblia. E tem coisa que a gente não aceita. Por quê? Porque a coisa lógica não tem coisa que não cabe na nossa cabeça. Já que a gente tem pensamento, a gente raciocina, a gente tem forma lógica de pensar, e por conta disso, às vezes, a gente não aceita determinadas citações por conta de que nós temos inteligência e raciocínio. Para encerrar, o último versículo diz o seguinte: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Tá, então aqui ele está falando, para encerrar, ele está falando o quê? Que ele foi o responsável
de tirar o povo do jugo dos egípcios, para que ele os comandasse. Através de quem? Através de Moisés, que nós estamos comentando aqui. Então, meus amigos, esse texto, esse capítulo Levítico 22, é um capítulo muito interessante, que a gente começa a perceber que a coisa não é bem como está escrito aqui, e que a gente percebe que Deus não poderia se comportar e agir da forma que está escrito aqui. E chegamos à conclusão que esses conceitos foram todos obras de Moisés, o líder do povo hebreu, dos filhos de Israel. Mais algum comentário? Nonato? Lucas? Não, né? Bom, então, nós vamos ficando por aqui. E na próxima reunião, que vai ser o Evangelho, próxima sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós comentaremos passagens deste livro. Então, tem alguém para fazer a prece de encerramento? Alguém que gostaria de fazer? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a prece de encerramento. Vamos fechar os olhos para a gente encerrar a leitura de hoje. Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. E te rogamos, Senhor, que a Tua bênção maravilhosa, a Tua paz, ilumine os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ilumine também os nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar. E todos os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam ser agraciados também por este momento que estamos vivendo aqui, que a Tua bênção possa atingir a todos eles, onde quer que eles estejam, a fim de que eles também, Senhor, recebam as maravilhas do Teu Espírito magnânimo. Também, Senhor, mais uma vez te pedimos pelo nosso planeta Terra, que está passando por uma fase difícil. Que ele também, Senhor, possa ser liberto dessas influências negativas, a fim de que nós e o planeta Terra estejamos mais tranquilos e mais fortalecidos. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, companheiros, boa noite, bom final de semana. Bom final de semana e até na próxima a gente se encontra de novo. Muita paz para vocês, meus companheiros. Tchau, tchau. Boa noite, Rubinho. Boa noite, meu irmão.